Caiu o nosso sinal, recomeçando, vamos entrando tudo de novo. Eu vou fazer um resuminho rapidésimo do que a gente já fez. Hoje é dia de berinjela com cogumelos numa lasanha incrível. Eu estou aqui grelhando as berinjelas, olha. Vou virá-las. A gente começou antes do sinal cair. Aqueci a panela, vou pôr um azeitinho. Vamos pôr um azeitinho. Vamos pôr um alhinho. O azeite está bem quente, como vocês podem notar. E imediatamente vamos colocar os cogumelos, ainda com o alho meio cruzinho, para que ele passe o sabor para os cogumelos. E vamos deixar ele refogar. O cogumelo, gente, nas receitas vegetarianas, é um dos substitutos da carne mais interessantes que existe. Principalmente esses mais carnudos, como o portobello, o próprio shiitake, porque eles estão cheios de umami, o quinto sabor, e fora isso, eles têm textura. Então isso tudo ajuda a dar uma falsa sensação de proteína. Uma grande dica sobre cogumelos. Os cogumelos são verdadeiras esponjas. Não é muito indicado você lavar cogumelos. Aliás, é completamente desindicado. O melhor é que você tenha uma escovinha, escove todos eles e aí fatie. Se for lavar, eles vão encharcar de água e não vão cumprir boa parte da textura deles. Cogumelo a gente só quer que ele amoleça. Tem muita gente que faz essa receita de lasanha e põe o cogumelo cru. Eu não acho tão gostoso, eu prefiro assim. Ó, ele está começando a amolecer, o bom e velho salzinho, a boa e velha pimentinha do reino, e está pronto o nosso cogumelo. Você não precisa mais que isso. Vou mostrar o ponto aqui, Cano. Esse é o ponto que você precisa para ele entrar na tua receita. Vamos pegar outra panelinha. Vamos pôr o cogumelo para cá, a panelinha para cá. As nossas berinjelas já estão grelhadinhas. Nós vamos pôr elas no prato de berinjela. Desligamos o fogo. Vamos deixar aquecer a panela, limpar os respingos de gordura e vamos partir para o roux. E do roux nós vamos fazer um bechamel. Vou contar tudo isso para vocês, vocês vão saber a história de tudo isso. Nesse meio tempo, já estou aquecendo o meu forno aqui, que nós vamos precisar do forno. O roux, sempre, segredo do roux, mesma quantidade de manteiga e farinha. Aqui, 2 colheres de manteiga, que derreterão. E depois nós vamos usar 2 colheres de farinha. Deixa a bichinha derreter. O roux é o espessante clássico da culinária francesa, de molhos.
E a base dele é manteiga e farinha. Você tem o beurre Meunier, que é a mesma mistura de manteiga e farinha. Você deixa endurecer, faz bolinhas e congela. E no final do cozimento do teu molho, você põe as bolinhas de manteiga e farinha. Elas engrossam o molho e dão aquele aspecto aveludado. Esse é o beurre Meunier. Ou você pode partir de um roux, como nós estamos fazendo aqui. Vamos derreter essa manteiguinha. Vamos deixar ela derreter, vamos deixar ela borbulhar. Enquanto isso tudo acontece, eu vou lançar a nova sessão do programa. Tudo que você sempre quis perguntar e não tinha para quem. A ideia qual é? Perdão. Tem aquelas perguntinhas de cozinha que a gente quer saber e não tem para quem perguntar. Pronto, vocês acabaram de achar um lugar. Então, a partir de hoje, ou aqui direto no ar, ou durante a semana vocês me mandam a pergunta no Insta, ou no Face, ou no Direct, aonde quiserem, e eu vou tentar aqui no ar responder imediatamente. Se eu não puder responder imediatamente, respondo no programa seguinte. E as de durante a semana, responderei aqui no programa. Então, se vocês tiverem perguntinhas, podem ir colocando. Já já nós vamos começar a preparar o roux. A manteiga está borbulhando. O que é esse borbulhar? Está saindo a gordura da manteiga. Oh, meu Deus, está saindo a água da manteiga. A nossa manteiga, a manteiga brasileira, tem uma quantidade de água razoavelmente grande. É sempre bom a gente tirar um pouquinho dela, porque o que a gente quer é a parte gordurosa da manteiga. Agora nós vamos entrar com a farinha de trigo em chuvisco e mexendo sempre. E é muito legal você dar uma boa cozinhadinha nisso, pro teu molho, no nosso caso aqui o bechamel, não ficar com aquele gosto de farinha crua. Você não pode deixar passar da cor. Você tem o roux claro, que é esse aqui, que nós estamos fazendo, que vai para o molho branco. E você tem o roux escuro, que é quando você deixa essa mistura dourar um pouquinho, e aí você vai... Isso são para molhos escuros, né? A farinha cozinhou, você começa a entrar com o leite e mexer. Se você fizer isso com fouet, vai ser bem melhor para ela não engruvinhar. E olha, tem uma dica aqui que é muito boa. Engruvinhou teu bechamel, não tem a menor dúvida. Vai pro liquidificador e volta para a panela. Não vai ter erro. Prontinho. Nós não vamos precisar de muito. É só para cobertura. Salzinho. Salzinho. Pimentinha do reino. E o elemento clássico e indispensável do bechamel, a noz moscada. Bechamel sem noz moscada não é bechamel. Noz moscada sempre ralada na hora. Sempre. Aí tá bem grosso o nosso bechamel. Tá como a gente quer. Aí, ó. Olhem a textura. E quando ele ferver, ele vai engrossar mais um pouquinho. Prontinho. Então temos aqui o bechamel, o cogumelo, o molhinho de tomate que eu preparei antes. E temos condição de montar a nossa lasanha vegetariana de hoje, que tá fácil e tranquila. Vamos lá. Vamos pôr todos os ingredientes aqui. Deixar o bechamel quietinho.
Olha aí, bem grossinho. Turma, vou dar uma dica para vocês. Obviamente a gente vai pôr o bechamel lá em cima da lasanha para ele gratinar. Uma boa dica que ninguém dá é do total do queijo, você vai pegar 1/3 a 1/4 e já misturar o bechamel. Isso vai dar um gostinho especial ao bechamel e um gratinado maravilhoso. Prontinho. Essa daqui é aquelas dicas que a gente dá que ninguém pode saber. Temos várias perguntas já aqui, tá? Fica só entre nós, tá, pessoal? A produção tá me dizendo que vocês estão perguntando. Como eu fico feliz quando vocês participam. Nós vamos pôr essa lasanha no forno e começar a responder as perguntas. Vamos lá. Primeira coisa, e isso vale para berinjela e para massa de lasanha. Você nunca põe nada direto no pirex ou na assadeira. Você põe um fundo de molho, porque esse fundo de molho vai ferver a 100 graus e vai ajudar, seja lá o que for que você puser. Aí você vai entrar com as berinjelinhas. Olha que beleza! Que coisa linda que vai ficar. Olha, vocês estão vendo? Um lado, o outro lado, e aí a gente corrige eventuais falhas do meio. É bem mais fácil. Agora, uma camada de cogumelos. Vocês viram que a gente vai temperando tudo. Por quê? Porque você vai construindo camadas de sabor. Uma camadinha de cogumelos. Pode pôr o liquidinho deles, que no fundo é água de cogumelo temperada. Uma camada do molho de tomate. Se acerta com o fundo. E nova camada de berinjelas. Vamos lá, um lado, o outro lado, um lado, o outro lado, e aí a gente acerta os buraquinhos do meio aqui. Outra camada de cogumelos. E aí vai ter uma discussão enorme aqui que eu vou descrever para vocês já já. A grande discussão é: agora a gente põe outra camada de berinjela ou entra com bechamel? Essa discussão existe para berinjela, para massa e para tudo. Eu defendo que entre outra camada de berinjela, porque isso vai agregar sabor. Nosso molhinho de tomate. Acerta bem. Entramos com a camada final de beringas. Aí, deu certinho. Se vocês quiserem, pode até, se sobrar um molhinho, por que não? Gente, isso tudo é sabor que você está agregando ao teu prato. E last but not least, o bechamel. Não economiza bechamel, tá? É água, leite e farinha, pô. Pode gastar. E queijo, no nosso caso. E é esse bichinho que vai dar aquele gratin que a gente adora ver quando a gente vai em cantina. Não precisa ser muito preciso, porque a hora que isso esquentar vai amolecer, derreter e cobrir todos os espaços.
Por último, o queijinho ralado. Quanto? Bastante. Sim, miserê. Hã? Sim, miserê. Põe queijo. Queijo. Gente, queijo. O que é o queijo? Queijo é um leite que tirou PhD. Quanto mais, melhor. Prontinho. Olha aí. Tá encaminhada a nossa lasanha. E agora ela vai pro forno e a gente vai conversar enquanto o forno trabalha pela gente. Vamos pôr no forninho. Vamos acertar a temperatura. Quantos graus? 200 graus. A 180 ele já dá, viu? Não precisa de 200, não. Se você tiver um broiler, no fim você vai ligar o broiler, claro, para dar aquela belíssima gratinada. E pronto. Estamos prontos para conversar. Produção, o que temos de bom aí? Vamos lá, vamos primeiro agradecer a Yolanda Brasiliense. Olá, pela dica- Yolanda! Pela dica na receita de hoje, né? A pedida é dela, é a Yolanda que deu essa dica. Isso. E também vamos destacar a presença de Agromar SP na live. Pessoal da Agromar, fiz uma mille merinière ontem com os vossos mariscos brancos, até postei. Ficou Pessoal, a Agromar está com mariscos brancos. É uma nova visão do mundo dos mariscos. Não percam. Vou repetir. Não percam. Marisco branco é tudo de bom. É raro, é caro e é delicioso. Vamos às perguntas. A Carol pergunta, como mantenho as facas amoladas? Como eu mantenho as facas amoladas? Isso é o dilema de todo chefe. Uma faca. Gente, o fio de uma faca tem frações de 1 milímetro. Como é que você mantém? Cada vez que você corta, você está contribuindo por atrito para destruir o fio da faca, para destruir a fiação da faca. A primeira coisa que você tem que fazer, não guarda faca em gaveta. Primeiro porque pode, e se guardar em gaveta, pelo amor de Deus, com o fio para baixo. Faca em gaveta com o fio para cima é um pedido para acidente. Faca em gaveta, uma fica relando na outra, estraga o fio. Segunda coisa, a tábua. Nada de tábua de vidro, tábua dura. Tábua boa para manter fio de faca é madeira, bambu, eventualmente algumas tábuas plásticas. E a coisa mais importante de tudo, tenha uma chaira em casa. Toda vez que você for usar uma faca, você dá uma fiadinha nela. Você entra com a faca a 45 graus, olha a angulação aqui, não mais que 2, 3 vezes. É só isso. Isso daqui arruma o fio da faca, que como eu falei, tem frações de milímetro. Claro que vai chegar uma hora que você vai ter que afiar. Mas simplesmente usando uma chaira antes do uso da faca, toda vez, é a melhor coisa. Eu achei numa viagem esse cepo aqui, que é uma das melhores coisas que existe para guardar a faca. Ele mantém o fio, olha que legal, né? Uma não encosta na outra. Se você não encontrar um cepo normal ou aquele ímã de parede, essas coisas são muito boas para manter o fio da faca. E a chaira, toda vez, ó, 45 graus, ou assim, como se for mais agradável. E pronto, com isso você corrige o fio da faca e mantém a fiação por mais tempo. Podemos? Podemos. A Fabi Ferreira pergunta, pudim com ou sem furinhos? Essa é uma briga velha. A minha mulher, Sueli, que é do interior, se o pudim tiver um furinho, ela não admite.
porque a vovó dela, a dona Angelina, fazia o pudim sem furinho e pudim para minha mulher é sem furinho. Eu pessoalmente gosto de furinho. A diferença entre o furinho e o não furinho, na verdade, é a forma como você bate o pudim, que introduz muito ar ou pouco ar nele. Tá? Eu pessoalmente gosto com furinho. A minha mulher não admite. E repito, quando você informa o pudim, se você deixar ele descansar um tempinho antes de assar, a chance de ter furinho é bem menor. Próximo. A Carol pergunta, como tiro a acidez do tomate? Uso açúcar e não funciona. Então. E a Fabi também. E a Fabi disse o quê? A mesma coisa? Chanica é com cenoura. A cenoura? É. Então, gente, o açúcar e a cenoura fazem exatamente o mesmo efeito. Por quê? Porque a cenoura tem muito açúcar. Quando aquecida, ela libera açúcar. O açúcar disfarça a acidez, mas nunca tira a acidez. O açúcar disfarça o amargor do limão, mas nem por isso diminui o pH dele. A única forma de tirar a acidez de molho de tomate é colocar leite. Põe leite. Não é para pôr 1 litro de leite, 2 colherzinhas de sopa, 3 colherzinhas de sopa para uma panela de molho. Aí você vai baixar efetivamente a acidez. Tá? O açúcar disfarça a acidez. E a cenoura. Tem uma pergunta minha. Eu quero saber o que você pode colocar num carpaccio para substituir como é o nome daquele negocinho que eu não gosto? Alcaparras? Alcaparras? O que você sugere no lugar de alcaparra? A única sugestão para tirar a alcaparra, para quem não gosta de alcaparra, é servir o carpaccio sem alcaparra. Você pode tentar pegar, por exemplo, azeitona verde e cortar em pedacinho. Mas o sabor único da alcaparra é o sabor único da alcaparra, não tem jeito. Muita gente faz cubinhos de azeitona. Oi, Nenê, você quer entrar aqui? Tá. Cubinho de azeitona? Cubinhos de azeitona verde. Tá, legal. Então, de perguntas por enquanto é isso. É isso. Sim. Ok, temos bastante. Vamos falar um pouco sobre a história. E para falar da história eu preciso pegar o papel da história. Espera aí, pessoal. Porque os nossos produtos de hoje têm uma história interessante, que eu esqueci de pôr aqui na mesa, mas põe agora. Comecemos pelo bechamel. Como vocês sabem, o bechamel, eu já expliquei isso numa live de quarta-feira, é um dos 4 molhos mãe da culinária francesa. Ou seja, os 4 molhos que inicialmente Carême e depois Escoffier definiram como as mães dos molhos da culinária. A partir desses 4, ou 5, perdão, você faz... são 5 os molhos, meu Deus. Você faz qualquer molho. O bechamel, o molho espanhol. O molho espanhol é um molho de carne, daqueles que você faz com osso, que você espessa ele com um roux escuro, o molho de tomate, o molho velouté é veludo, né? Que é um molho claro, que você faz uma redução de um molho de carne claro, né? Feito sem osso pré-queimado no forno, e o molho holandês, né? Você começa o molho bechamel, como eu expliquei, com o roux, e o essencial, a quantidade de manteiga e farinha é sempre igual. Na culinária Cajun de Nova Orleans se usa gordura de bacon em vez de manteiga. E o molho roux, e a partir do roux, os molhos que dele são feitos, ficam excepcionais. Porque é aquela velha história, né? Se Giló tivesse gosto de bacon, todo mundo comia. Bom, da onde vem essa história? De novo, nós vamos a Catarina de Médicis, que casou com o rei Henrique II da França,
Em 1533, ela leva um bando de cozinheiros e confeiteiros junto com ela. Ela tinha exorbitantes 14 anos quando ela casou. Aliás, o rei também tinha 14 anos. Eu já contei essa história para vocês, né? O pai dele, que era o rei, ele era príncipe, foi assistir à noite de núpcias deles para ter certeza que o casamento se consumasse. Mas Catarina de Médici leva um molho italiano que se chamava salsa cola. Cola de cola mesmo, de colar. Se fazia uma mistura de farinha, manteiga e leite que era para ligar outros molhos. É possível, agora já são especulações, que ele tenha sido chamado de bacciamella, em italiano, por causa de máscaras de beleza, de farinha e água que a rainha fazia para manter a pele dela e que eram chamadas de bálsamo. E de bálsamo virou bacciamella. Luís de Bechamel, no século XVII, que foi o mordomo-mor, ele era um barão e foi o mordomo-mor de Luís XVI, foi quem tornou esse molho muito conhecido. E muita gente tende a achar que ele chama Bechamel por causa do Luís de Bechamel. A primeira aparição dele em um livro é em 1733, ou seja, 200 anos depois de Caterina, que Vicente La Chapelle, quando publica Le Cuisinier Moderne, que foi a primeira grande compilação da culinária francesa, cita o molho bechamel. Já a lasanha era conhecida já na Grécia Antiga e ela tomou o nome de um ingrediente dela. Na Grécia Antiga se fazia uma massa de farinha e água e era uma chapa, assim, e era chamada de laganon. E aí eles cortavam isso em tiras, intercalavam as tiras com queijo e assavam. O laganon entra no Império Romano, os romanos dominaram os gregos, e ele assume o nome da forma que era usada para assá-lo, que era lasanon. E aí o prato assumiu o nome de lasanon. Mas ele tomou mesmo a forma que a gente conhece de lasanha, ainda sem tomate, em Nápoles na Idade Média. No século XIV, ele aparece num livro inglês chamado Form of Curry. Era um livro de um cozinheiro do rei da Inglaterra, e esse cozinheiro compilou receitas de um monte de lugar, o que permite, como é do século XIV, os ingleses começaram a dizer que o que aparecia no livro era invenção deles. Mas, enfim, coisa de inglês, né? A primeira referência que a gente tem da lasanha com tomate, imaginem vocês, é de 1880. Embora o tomate tenha entrado na Europa em 1520, por aí, e na Itália ele entrou possivelmente em 1547, com a expulsão dos judeus da Espanha e de Portugal. Eles vão para o sul da Itália, levam o tomate, levam a abóbora, levam a pimenta, tudo recém-chegado da América. O tomate foi muito rejeitado no início na Europa, porque o pessoal achava ele estranho, achava que fazia mal, mas acabou vencendo. Imagino que seria da culinária italiana sem tomate. E em 1880 se faz uma lasanha com molho à espanhola. Por quê? Porque tudo que se usava tomate na Itália era à espanhola, uma vez que o diabo do tomate veio da Espanha. Agora, quem levou a lasanha ao state of the art, quem levou a lasanha ao que a gente conhece e adora, foi a cidade de Bolonha, no norte da Itália, capital gastronômica da Itália. Apelido de Bolonha é Bolonha la Grassa, Bolonha a gorda. O ragu de carne, né, que a gente vulgarmente conhece como molho à bolonhesa, foi inventado em Bolonha para lasanha.
E a receita da lasanha bolonhesa está registrada na Câmara de Comércio de Bolonha e o governo italiano reconhece que só pode ser chamado de lasanha o prato que seguir aquela receita. Lembrando, eu já falei 20 vezes, falarei a 21ª. O molho à bolonhesa é um molho de carne com tomate e não de tomate com carne, ok? Eu tenho que contar para vocês que em muitas cidades da Itália, Nápoles, por exemplo, a lasanha é um prato de carnaval. Ele é específico do carnaval. E, aliás, existe uma receita específica que é lasanha de carnavale, que se usa massa de lasanha, molho de tomate e o recheio são pequenos bolinhos de carne com ovos cozidos picadinhos. Essa é a lasanha de carnaval de algumas cidades italianas. Melhor lasanha que eu já comi na cidade de São Paulo. Lasanha verde ao forno, diga-se de passagem, a receita bolonhesa é de massa verde, a massa que você prepara e põe espinafre no preparo da massa. Lasanha verde ao forno do Gato que Ri, um restaurante com quase 100 anos de idade lá no Largo do Aroche. Para mim, é a melhor lasanha da cidade. Vamos ver como está o nosso pratinho. Está indo, está ficando muito bom. E ver mais perguntas, participações e etc. Perguntas a gente não tem ainda. Vamos registrar algumas participações aqui, pode ser? Vamos lá. Pessoal, sugestões para o próximo domingo. Estamos esperando também, por favor. Isso, a gente tem a participação do ABH Design BR, que é nosso fã. Opa, salve, nosso fã e nosso mais eminente contribuidor. Isso. É por causa dele que a gente conseguiu acertar a contraluz aqui do programa. Isso aí. Carlinhos dos Pães está aqui também. Mestre Carlinhos, essa semana tive o prazer de fazer uma live pela culinária de Monte Verde, defendendo os ingredientes e a culinária de Monte Verde. Foi um prazer. Prazer em te ver por aqui. A Elô Cavalcante está na sala. Elô, salve. Lu Gelman 18. A Lu, salve também, outra que está sempre por aí com a gente. Macilda. Macilda Naberrous. Ô Macilda, bem-vinda, que prazer em te ver por aqui, espero que esteja gostando. Fátima Pereira, Maria J. Duarte. Fátima, Maria, bem-vindas também. Não lembro de vocês em outros programas, espero que vocês estejam gostando. Sueli Wok, Samin Sarraf. Su! Esse é um dos pratos que você gosta, né, Su? Bem vegetariano, não é tão leve, mas bem vegetariano. Samin, salve, meu amigo. Manu Costa, Mônica G. dos Santos. Manu e Mônica, MM, bem-vindas, espero que estejam gostando. A gente tem o Ice 18 e a Carla Comini. Ice e Carla, bem-vindos também, continuem conosco por aqui. Temos uma pergunta aqui que eu não peguei, peraí, só um instante. Uma pergunta perdida. Lasanha e moussaka são a mesma coisa? Lasanha e moussaka são quase a mesma coisa. O que é a moussaka? Na verdade, moussaka é um prato grego que intercala berinjelas, pode ter batata em cubos, carne moída muito bem temperada, um pouquinho de molho de tomate e muito molho bechamel. Isso é tudo gratinado. No fundo é bastante parecida com o que a gente fez aqui, só que leva carne moída. A moussaka, um prato tradicionalíssimo grego, ele é mais do continente, menos das ilhas, mas é um prato que em qualquer boteco de Atenas você vai encontrar. Eu diria que ele é um descendente legítimo do Laganon ou do Lazano, né, romano. Temos sugestões para a próxima semana. Opa! A Silvana Mendes Amaral sugere porpetone. Polpetone! Ela tem o meu voto também esse, tá? Não sei se vale na contagem, mas... A produção gostou da ideia. A Fabi Ferreira, sugestão, filé com molho béarnés. Eu voto nesse.
Outro voto. E a Luísa Matilde faz um dia moussaka pra gente. Tá bom, então vamos lá. Temos moussaka, filé ao molho béarnaise, que é um dos segredos da culinária francesa, mas que na verdade é uma... Oi, nenê, vem cá com... Você tá com fome? Já vai sair a lasanha. Temos o filé ao molho béarnaise, que é uma especialidade francesa que foi inventada na Suíça, né, no Café de Paris, em Genebra, e cujo molho é um segredo absoluto que eu vou tentar revelar para vocês. E a moussaka. Podemos seguir nos 3 próximos domingos com esses pratos. Legal, ótimo. O que vocês acham? Domingo que vem, polpettone. No outro domingo, filé, em vez de ao molho béarnaise, você vai me permitir ao molho Café de Paris, que é um béarnaise metido à besta. E aí a gente revela o segredo do Café de Paris. O segredo guardado, é um segredo tão guardado quanto a fórmula da Coca-Cola. E no terceiro domingo, moussaka. Ok? Aí, temos 3 domingos carregados. São 3 receitas com carne, a quarta tem que ser uma vegetariana, se alguém sugerir. Só sugeri. Estrogonofe de cogumelo. A Vanessa sugeriu O quê? alcachofra à la judia. Carchofe à la judia? E a Carol que é estrogonofe. Estrogonofe de cogumelos. Então, temos mais carchofe à la judia, uma receita dos judeus de Roma, tradicionalíssima, vai ser a nossa quarta. E quinta, estrogonofe de cogumelos, sugestão da Carol. Pelo amor de Deus, anota isso tudo que eu vou esquecer, gente. Olha o tempo. Ó, tá dando o nosso horário aí. Vamos ver como tá isso? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ai. Vamos pôr uma base. E vamos ver Acho que nesse... se a nossa lasanha não tiver 100% pronta, ela estará 90%. Lá, olha aí. Pessoal, tá aqui, tirar o papel para não atrapalhar essa imagem tão bonita. Ela poderia ficar mais uns 10 minutinhos para secar um pouquinho. Ela aqui está bem encharcada. Mas vocês veem que o gratin já está iniciado e vai terminar já já. Tá aí. Eu depois vou fotografar ela cortada. Isso vai estar tanto na publicação que eu faço segunda à noite. E quem fizer a lasanha me manda a foto para eu pôr lá no painel, como também vai estar no meu portal, na receita da lasanha. Tá bom? Estamos fechados, tivemos um Nós na Cozinha longo. Para domingo que vem, então, polpettone. 2 grandes lugares para comer o polpettone, já aviso vocês. O Jardim de Nápoles, lugar onde ele foi inventado, e a cantina Portale di Napoli, em Monte Verde, que faz um polpettone de primeiríssima e que briga com o Jardim de Nápoles. Tem uma pergunta importante. Diga. O Ricardo está perguntando, cebola ou alho primeiro? Sempre a cebola primeiro, o alho em segundo. O alho tosta muito mais rápido que a cebola. Então, para você não ficar com aquele gosto de alho queimado, cebola primeiro, alho em segundo. Sempre. Podemos encerrar agora. Sim. Prepare suas perguntas, me mandem durante a semana ou para domingo que vem. Domingo que vem, polpettone. Vamos nos fartar aqui. Tá bom? Como sempre, fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Fui.